弟兄姊妹們平安，大家好。首先我哋未開始之前，我哋做一個祈禱。親愛嘅天父，感謝你，你讓我哋平安地進入一個新嘅一年，完全係你嘅恩典同埋慈愛。雖然喺過去一年當中，曾經經歷咗疾病困難，但係呢啲一切都係為着讓我哋更加嚟到認識主你嘅大能保守看顧同埋供應。喺呢一個新年嘅當中，主你賜俾我哋有一個新嘅命令，求神今日藉着你嘅話語嚟讓我哋能夠更加明白同埋去遵守，使弟兄姊妹們都能夠彼此嚟到相愛，讓主嘅教會能夠得到榮耀，嚟到榮耀主你嘅名。願主今日與我哋同在，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。O tema desta tarde: Como amar o próximo. Novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quando o Senhor Jesus estava prestes a se separar de seus discípulos, deu-lhes uma nova ordem. Ao mesmo tempo, deixou também um exemplo a ser seguido, que as pessoas deveriam amar umas às outras. Esta não é uma doutrina nova. O Antigo Testamento já ensinava sobre amar o próximo, mas porque o Senhor Jesus disse que é um novo mandamento? A razão é, Ele nos ensinou, assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Este é um novo padrão, um novo modelo e também uma nova força que Jesus está dando para a sua igreja. Somente Jesus pode dar esta ordem. E a razão pela qual este mandamento é novo é que existe uma relação entre Deus e o homem dentro dos relacionamentos sociais. Hoje vamos estudar acerca de como o Senhor Jesus nos ama, para que este ensinamento se torne o padrão de comportamento e relacionamento com o próximo. Se não adotamos este padrão, não estaremos obedecendo ao ensinamento de Cristo. Primeiro ponto: lavar os pés uns dos outros é servir uns aos outros. Antes da ceia, os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior. Na véspera da crucificação do Senhor, os discípulos ainda brigavam. A mesa estava posta com comida e eles precisavam lavar os pés antes da refeição. A água estava pronta, mas ninguém pensou em servir o próximo. Todo mundo queria ser o líder, quer ser servido pelos outros. Os discípulos seguiam o Senhor já havia 3 anos e não compreenderam a humildade de Jesus. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Assim, o amor é servir voluntariamente em qualquer circunstância. O Senhor fez a obra de serviço no mundo e agora Ele ascendeu aos céus à destra de Deus para ser o mediador, o sumo sacerdote e interceder para que as pessoas entendam o significado de servir. Portanto, o amor do Senhor é eterno, voluntário e disposto. Devemos amar uns aos outros da mesma forma. O amor é determinado, servindo uns aos outros para o benefício do outro, imitando a Cristo. Desta forma, a igreja terá força, não haverá invejas e ciúmes, e não se importará com privilégios, títulos e status, mas apenas estará disposta a ajudar e edificar os outros, praticar como o Senhor nos amou e nos ama. Devemos amar uns aos outros da mesma maneira que Cristo nos amou. Segundo, perdoar uns aos outros.
Além de servir, também precisamos perdoar uns aos outros. O Senhor não apenas sofreu a crucificação para nos salvar, mas também age como um mediador por nós, para que possamos ser perdoados e purificados novamente e sempre que caímos e pecamos contra Deus por causa das nossas fraquezas. Na última ceia, o Senhor e Judas estavam juntos à mesa. O Senhor sabia que ia traí-lo, que Judas ia trair Jesus. Mas o Senhor ainda o insistiu muitas vezes, esperando que Judas se arrependesse. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. O próprio Judas decidiu pelo caminho da perdição, mas o Senhor Jesus o amou. Quando o Senhor foi crucificado, ele também orou por aqueles que o crucificaram, pedindo perdão a Deus pelos homens. Portanto, assim como o Senhor nos ama, devemos amar também uns aos outros. Se um irmão pecar contra mim, devo também perdoar esta pessoa. Não mais lembrar dos erros e pecados dos outros, e devemos perdoar quantas vezes for necessário, como fez o Senhor. A igreja de hoje deve ter um espírito de perdão mútuo e não permitir que o diabo crie espaço para destruir a unidade da igreja e fazer com que o Espírito Santo sofra por nós. Terceiro ponto, esquecer a si mesmo. O Senhor nos ama e não lembrou da própria glória e conforto, por saber que morreria em breve e reencontrar com o Pai. Seu coração ficou extremamente angustiado. O cálice amargo da cruz, as almas de muitas pessoas e o plano eterno de salvação de Deus estavam todos sobre ele. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O sacrifício não era somente para si mesmo, mas para toda a humanidade. Os discípulos não compreenderam, mas discutiram por poder e status, se preocupando apenas com eles mesmos e não com Jesus. Uma pessoa amorosa deve sempre pensar nos outros e esquecer-se de si mesma. Assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, mas os discípulos não queriam viver para si mesmos. Não queriam viver para os outros. O Senhor amava Judas, mas Judas queria apenas ouro e prata. Enquanto o Senhor orava no jardim do Getsemane, com uma forte súplica, suando sangue, e 3 vezes os discípulos adormeceram. O Senhor teve misericórdia da fraqueza deles. Quando Judas guiou os soldados para capturar o Senhor ainda cuidou dos discípulos e pediu ao inimigo que os deixassem ir. O Senhor esqueceu de si mesmo. Durante o julgamento, Pedro negou o Senhor 3 vezes. O Senhor olhou para o Pedro com amor e o mesmo chorou amargamente e se arrependeu. Quando o Senhor estava na cruz, ele amou sua mãe e confiou em João para cuidar dela. A primeira ordem do Senhor após sua ressurreição foi ordenar que Pedro voltasse à Galileia para reencontrá-lo. O Senhor não olhou para os fracassos anteriores de Pedro, nem pensava em si mesmo, mas preocupava completamente com os outros. Devemos imitar o modelo do Senhor e amar uns aos outros. E finalmente, se imitemos o amor do Senhor, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, esquecer de si mesmo e buscar o benefício dos outros, então seremos capazes de fazer como o Senhor nos ama, viver de acordo com o modelo do Senhor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. As pessoas não estão dispostas a crer no Senhor porque não conseguem ver o amor do Senhor nas nossas vidas. Se não temos amor um com os outros, como podemos falar sobre este amor? Se apenas falamos com a boca, não vivemos este ensinamento, é claro que as pessoas não considerarão o que falamos como realidade.
Nos primeiros dias da igreja, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, as pessoas se amavam tanto que a igreja era conhecida como amada por todas as pessoas. Os discípulos estavam cheios de alegria, cheios do poder do Espírito Santo e com o grande amor de Cristo. Hoje estamos testemunhando do Senhor, não apenas pregando o Evangelho, mas também falamos através das nossas vidas. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Que o amor de Deus seja sempre derramado em nossos corações. Amém.